Fala, galerinha! Tranquilidade total? Espero que sim. Botinox na área. Botinox em meio à quarentena em casa. E você deve estar percebendo aí, foi mal, quase que não sai, né? Pela ansiedade, né, de estrear a lousa nova, né? Então você deve estar percebendo aí, não é isso, pessoal? Que nós estamos com um formato de aula diferente, né? Finalmente a minha lousa chegou e eu escolhi estrear num tema que é extremamente importante, legal, e eu aproveito para quê? Para que a gente possa estar fazendo aí, né, um balanço historiográfico, não é? Ou seja, trabalhando a história geral e a história do Brasil juntas, né? E passando também pela América sempre que dá, tá? Então, qual é o tema nosso de hoje? É as rebeliões anticoloniais, ou seja, um ciclo de rebeliões no Brasil que mostram todo o descontentamento, não é isso? Dos colonos a ponto de querer se separar. Beleza? Só que antes da gente entrar, propriamente dito, nas rebeliões coloniais, melhor, anticoloniais, faz-se necessário justamente o que eu coloquei para vocês aqui, ó, um balanço historiográfico, tá? Balanço historiográfico. O que significa dizer historiografia? A história escrita, né? Onde a gente tem a oportunidade, então, de ir relacionando diversos fatores, tá legal? Tanto na Europa quanto no Brasil. Agora, a minha pergunta para você é a seguinte, o que você acha, tá? Que o que acontece no Brasil tem mais peso lá fora. Quando eu digo lá fora, eu estou falando Europa, tá, gente? Ou o que acontece na Europa tem mais peso aqui no Brasil? Né? A segunda opção. Ou seja, o que acontece na Europa tem muito mais peso aqui no Brasil, tá? E é exatamente isso que eu vou propor para você, né? Para que a gente consiga juntar os dois, tá? E isso daí, pessoal, eu consegui perceber não só em Bauru quando eu cheguei, né? Mas em todas as regiões aqui, né? Que eu tive a oportunidade de trabalhar, que o aluno de uma forma geral, seja no Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste, enfim, né? Tem muita dificuldade para conseguir apontar, contextualizar o que está acontecendo, por exemplo, na Europa e no Brasil no mesmo momento, tá? Então, por exemplo, enquanto que a gente está aqui, né, conversando a respeito das rebeliões anticoloniais e todo esse balanço historiográfico referente à crise do antigo regime, várias pessoas estão fazendo diversas outras atividades. E se você quiser ir mais longe ainda, vamos lá para o Japão, né? Por que no Japão? Porque enquanto aqui, por exemplo, é noite, lá é dia. Né? Então significa dizer que o mundo não para, pessoal, tá? E que vários acontecimentos eles estão se desenvolvendo simultaneamente. E é isso que eu vou te propor, tá legal? Então eu queria que você prestasse muita atenção, tá? Por quê? Porque nós vamos andar na linha do tempo, nós vamos fazer uma transição de período, nós vamos conversar a respeito, né, de vários países ao mesmo tempo, porém com muitos pontos em comum. Beleza? Vamos lá? Então legal. Então, pessoal, vamos nessa. Balanço historiográfico. Tá? Qual é o corte temporal? A Europa da segunda metade do século XVIII. Tá? Botinox, eu não me lembro de quando é o século XVIII. Já vou te explicar, já vou fazer isso contigo, tá? Só que eu queria que você prestasse atenção no seguinte, ó. Eu vou pegar isso aqui, tá vendo a Europa aqui, ó? Eu vou pegar isso daqui e vou jogar para cá, tá? Então, a segunda metade do século XVIII, segunda metade do século XVIII, beleza? Eu queria ter uma lousa enorme para poder abrir isso legal, mas eu acho que dá para você entender, tá bom? Então, pessoal, o que acontece, tá? Eu peguei a Europa, então, portanto, tá? Na segunda metade do século XVIII, e vou pegar o Brasil, joguei para cá, tá? O Brasil também da segunda metade do século XVIII. Então, nós vamos perceber, primeiramente, o que está acontecendo na Europa nesse momento, e depois nós vamos trabalhar isso trazendo para o Brasil. E na hora que eu for trazer para o Brasil, o que eu vou fazer? Eu vou subir isso daqui, tá? Vou dar uma apagada na lousa, beleza? Tá? E vou ampliar isso daqui, até porque é o nosso objeto de estudo, né? Na disciplina que a gente está trabalhando com vocês, que é a História do Brasil. Beleza? Então vamos que, ó, legal pra caramba, tem muita informação bacana, tá? Então, gente, o que estava acontecendo na Europa, tá? Na segunda metade do século XVIII. Botino, volta aí, século XVIII. Pega aqui e joga no final, 1800, lembra? Se fosse o século inteiro, a gente jogaria o 01 para lá, não é? Se aqui é 18, lá é 17. Só que eu tô te falando que é a segunda metade do século. Se é a segunda metade do século, 1750, tá vendo? Então é o período que compreende entre 1750 e 1800, 1750 e 1800, beleza? Suave? Show de bola. Então, galera, qual era a circunstância vivida na Europa, então, nesse momento?
A chamada crise do antigo regime, tá? Antigo regime, idade moderna, modernidade, tá? É a mesma coisa. Então, o que acontece? O antigo regime, a idade moderna, a modernidade, não é? Ela começou quando, hein? Lá atrás, lembra? Né? Você tem antiga, média, moderna e contemporânea, não é isso? Sim ou não? Sim, né? Então, você lembra que nós começamos lá atrás na expansão marítima e comercial europeia, não é? Ou seja, no final do século XV, transição para o século XVI. Show? Então, galerinha, o que acontece aqui? Ó? Nós já estamos caminhando para o final da modernidade. Tá vendo esse Mzinho aqui? Esse Mzinho aqui significa dizer modernidade, né? Crise da modernidade, crise do antigo regime. Só que ao mesmo tempo, o que nós estamos percebendo? Que virá um novo período, que é a idade contemporânea. Só que muitas pessoas, muitos alunos, eles têm essa dúvida, né? Que os períodos mudam, mas o que acontece? Vamos mudar a sociedade, vamos mudar a política, vamos mudar a economia, vamos ver a religião, porque mudou o período. É justamente o contrário, né? O período ele muda, por quê? Porque tudo isso que eu acabei de falar para vocês, mudou primeiro. Tá? Então é exatamente por conta dessas mudanças que há uma necessidade de se classificar um novo tempo. Tá? Então, nesse momento da história, o que nós temos na modernidade? Né? Nós temos uma sociedade de classes, lembra? Primeiro, segundo, terceiro estado. Sociedade essa composta no privilégio do nascimento, tá? Só que tem um detalhe, né? O primeiro estado era o clero, o segundo a nobreza, o terceiro a burguesia. Só que a burguesia, nesse momento aqui, é uma burguesia adulta, é uma burguesia parruda, é uma burguesia desenvolvida. E que, para ela chegar nesse ponto, ela precisou de um aliado fortíssimo e, ao mesmo tempo, né, esse aliado fortíssimo também precisou da burguesia. De quem que eu estou falando? Da figura do rei. Só que tem um detalhe, né? É justamente o sistema político do antigo regime, não é o absolutismo. Só que nesse momento, o que acontece? Por mais que o absolutismo, né, no século XVIII tenha chegado ao seu apogeu, é também aqui que ele vai começar a ser questionado de forma bem enfática, certo? E quem é que vai promover principalmente esses questionamentos? Justamente essa classe social que estava almejando, estava necessitando mudanças, beleza? Então, é justamente nesse momento da história que a gente percebe que esse antigo regime, ele está sendo extremamente criticado. Criticado por quem? Pela burguesia, certo? Burguesia essa que vê na figura do rei não mais o seu aliado, mas sim, né, aquela pessoa, né, ou aquela instituição até, né, que atravancava o desenvolvimento burguês. Então, o que acontece, pessoal? Aqui está sendo questionado o absolutismo, aqui está sendo questionado as práticas mercantis, e é em cima dessas práticas mercantis que a gente vai precisar abordar, não é, um fator extremamente importante para que a gente consiga trazer aqui para baixo. No momento adequado, eu falo com você. Agora, não adianta também a burguesia ela querer mudar, ela querer transformar, mas não saber muito como fazer, né? E aí vai entrar um elemento extremamente importante, que é justamente, não é, a base ideológica que a burguesia vai se apropriar exatamente para quê? Para promover essas transformações. Então, até agora eu não usei termo nenhum, até agora eu estou tentando fazer com que você pense na necessidade, nas circunstâncias que são apresentadas nesse momento, até para que a gente possa, né, começar a dar os nomes e ficar definitivamente muito fácil para você entender. Então, o que estava acontecendo na Europa em termos de mentalidade nesse momento específico da história? A disseminação dos ideais iluministas, tá? Então, o iluminismo nada mais era do que um conjunto diversificado de ideias, onde essa burguesia ela vai se apropriar. Então, é errado você dizer que o iluminismo era burguês, não. A burguesia simplesmente ela se apropria dessas novas ideias, desse conjunto de ideias, para quê? Para promover justamente essas tais mudanças. Então, pessoal, como é que eu consigo denominar tudo isso? Simplesmente lançando mão de um historiador muito importante, vira e mexe, ele cai nas provas de vestibular,
tá? Ele é bastante citado, até por conta da sua vastíssima obra. De quem que eu estou falando? De ninguém mais, ninguém menos do que o Eric Hobsbawm, ou Hobsbawm, tá? Então, o Hobsbawm, ele é autor de diversos livros, tá? E um deles, ele vai se dedicar de forma mais precisa, vamos dizer assim, né, a explicar essa transição, né, essa ascensão burguesa, no momento em que a burguesia ela se coloca enquanto locomotiva do processo de transformação, não é? Vendo como ponto final, estação de chegada, chamada poder, e é exatamente durante esse momento da história, então, portanto, que a burguesia se transformando nessa locomotiva, né, do processo de mudança, finalmente chega no ponto final ou na estação chamada poder. E o que aconteceu, Botinox, a partir do momento que a burguesia chega ao poder? Nunca mais saiu de lá. Então, vamos lá. O que acontece aqui? A burguesia, na verdade, ela vai se apropriar dos ideais iluministas, tá? E a partir daí, ela consegue materializar essas transformações. Então, Botino, me dá um sinônimo para a palavra mudança. Simplesmente, muito fácil, e o que o Eric Hobsbawm vai usar, ou seja, revolução. Então, na era das revoluções, simplesmente, o Hobsbawm ele analisa esse processo de transição da passagem da idade moderna para a idade contemporânea, não é? De 1750 a 1800, essa Europa ela vai deixando de ser moderna, só que ao mesmo tempo ela vai se transformando em contemporânea, tá? E isso tudo acaba acontecendo por intermédio das revoluções burguesas, tá? Beleza, Botinox, que revoluções são essas? A Revolução Industrial, né? Que tem um asterisco aqui, que dela eu preciso falar com mais carinho, com mais calma para vocês, tá? Porque na Inglaterra, verdadeiramente, a Revolução Burguesa aconteceu antes, e aí eu estou te dando uma pista aqui, ó, né? Aqui é a segunda metade do 18, não é? E aqui é 17, beleza? Então, por exemplo, na hora que a gente for trabalhar isso aqui, nós vamos lembrar de uma historiadora importante, que é a Miriam Brechó-Mota, né, da obra da Era das Cavernas ao Terceiro Milênio, que ela chama a Inglaterra, por exemplo, da Ilha da Vanguarda Iluminista. Já vou te explicar, a gente vai trabalhar esse conceito, tá bom? Então nós temos aqui a Revolução Industrial, detalhes tão pequenos de nós dois, tá? 1760, 1760 tá aqui dentro? Sim ou sim? Sim. Depois vem a Revolução Americana, ou também conhecida como Independência dos Estados Unidos, tá legal que você já estudou. Aqui, ó, 1776, não é mole não, do balacobaco, hein? Né? E a Revolução Francesa, aqui, ó, em 1789, tá? Então, se você parar para observar, 1760 está dentro, 1776 está dentro e 1789 também está dentro, tá? Então, essas revoluções aqui, elas marcam exatamente essa passagem, não é? Da idade média para, da idade moderna para contemporânea, beleza? Sob o olhar atento e a influência, né, de filósofos e economistas e iluministas, tá? Muito bom. Agora, Botino, o que isso, né, contribui para o Brasil, né? Que horas que você vai entrar e começar a falar a respeito das rebeliões anticoloniais? Pessoal, seguinte maneira, ó, da mesma forma como nós olhamos para cá e percebemos que a crise do antigo regime, não é, justamente desencadeia uma série de transformações, é muito infantil da nossa parte achar que esses ideais iluministas, né, que todas essas transformações e mudanças que estão sendo propostas e vividas na Europa não chegam até o Brasil, beleza? Vai chegar sim, tá? Então, por exemplo, pega aqui Europa, Brasil, legal, né? Pega aqui, ó, segunda metade do século XVIII, segunda metade do século XVIII, crise do antigo regime, vai refletir para cá, legal? Só que antes de refletir, deixa eu fechar a Europa primeiro, senão você vai ficar um pouco perdido, tá? Então eu já comentei a respeito de todo esse balanço, agora eu vou te explicar o caso mais específico aqui da Inglaterra, beleza? Então, pessoal, o que acontece? A Miriam Brechó-Mota, dentre outros vários historiadores, eles colocam o seguinte, que a Inglaterra, ela se tornou a ilha da vanguarda iluminista, por quê? Porque a burguesia inglesa, ela conseguiu se apropriar, né, basicamente um século antes desses ideais iluministas,
para promover transformações, beleza? E essas transformações, entende-se por revoluções ou revolução, começa aqui, ó, no ano de 1642 e só termina no ano de 1600, opa, tava escapando aqui, ó, 1689, tá? Que bom que eu vi, deu tempo de consertar. 1689. Então, nesse período da história da Inglaterra, é o período chamado das Revoluções Inglesas ou Revolução Inglesa, tá? Por que, Botino? Tanto revolução quanto revoluções inglesas ou inglesas. Na verdade, esse período entre os anos de 1642 e 1689, nós temos 4 circunstâncias, tá? Vamos lá, 4 momentos, beleza? Que por estarem, né, dizendo respeito um ao outro, você pode simplesmente colocar dentro de um processo, tá? Que se inicia na Revolução Puritana, né, e termina na Revolução Gloriosa, porque todos esses fatores estão interligados, beleza? Tá? Ou então simplesmente chamar de revoluções dadas 4 fases, tá? Que fases são essas? Revolução Puritana, República de Cromwell, tá? Tem autor que chama esse período da República de Cromwell de protetorado, e tem autores também que acabam chamando o período de ditadura Cromwell, né? É a breve história republicana da Inglaterra, tá? República de Cromwell, beleza? Mas que de república a república mesmo não tem nada, né? Acabou sendo uma ditadura real, tá? Beleza. Só que o Cromwell, ele conseguiu agregar os vários setores da sociedade inglesa, né? Quando ele falece, assume o filho, o Ricardo, que não tem o punch, né, do pai. Então o parlamento simplesmente decide fazer com que, né, haja uma restauração monárquica e o final é gloriosa. Ah, Botino, mas eu sempre fiquei meio perdido, eu não sei muito bem como trabalhar esse contexto das revoluções inglesas. Gente, é tranquilo. As revoluções inglesas nada mais são do que, né, o enfrentamento entre o rei e o parlamento, tá? Isso tudo acontece porque quem reinava na Inglaterra, né, antes desse período era ninguém mais, ninguém menos do que Elizabeth I, a Rainha Virgem, né? Que o próprio termo já diz, virgem, portanto, naquela época, né, gente, a mulher só perdia a virgindade, ou deveria perder, após o casamento, tá? Então, como ela morreu sem se casar, teoricamente ela era virgem, então, portanto, não tinha herdeiros diretos de sangue, certo? Então, a Elizabeth I Tudor, a Rainha Virgem, ela simplesmente, né, no seu leito de morte, ela passa a coroa para o primo dela, né? Que era o Jaime, beleza? Tá? Que era o rei da Escócia, beleza? Da dinastia Stuart. Então, a partir daqui, você vai ter, em meio às revoluções inglesas, a Casa dos Stuart, tá? Que durante 4 períodos, né, os anos de 1642 e 1689, por lá passaram 4 reis, tá? O Jaime I, Carlos I, Carlos II e Jaime II, sendo que o Jaime II era irmão do Carlos II, os outros todos filhos, né, na sequência. Só que é claro que eu não vou ficar dando aula para vocês de Revolução Inglesa, mas aonde eu quero chegar? Que foi justamente ao final da Revolução Inglesa, né, ao final da Revolução Gloriosa, que foi assinado pelo Guilherme de Orange, né, que vai se tornar Guilherme III da Inglaterra, o Bill of Rights. O que é isso, pessoal? Nada mais, nada menos do que a Declaração de Direitos. Então, a partir daí, o que o rei da Inglaterra ele vai fazer? Ele vai abrir mão do poder em prol do parlamento. Só que tem um detalhe, quem compõe esse parlamento, quem está com força no parlamento, é a burguesia. Então, surge a célebre frase, o rei reina, mas não governa. Por que não governa? Depois do Bill of Rights, quem vai governar é o parlamento, que vai estar nas mãos da burguesia. Então, o rei reina, o parlamento governa e a burguesia manda. Então, eu estou te falando tudo isso para você perceber que a real revolução burguesa na Inglaterra não está na industrial, está na inglesa, tá? E é justamente em virtude da Revolução Inglesa que nós temos politicamente as portas abertas para o processo de Revolução Industrial, beleza? Que tem data de 1760, mas na verdade você já estudou, você sabe que a Inglaterra, por exemplo, em 1703 assinou com Portugal, não é?
O que? Lembra? O Tratado dos Pães e Vinhos, o Tratado de Mitton. Então significa dizer que a Inglaterra, em meio ao processo revolucionário, já estava produzindo manufaturas, né? Já tinha rolado os chamados enclosures, que era o cercamento dos campos, e por aí vai, tá? Então, politicamente falando, o que acontece? A Revolução Inglesa abriu porta para o processo da Revolução Industrial. E a partir da assinatura do Bill of Rights, o que vai acontecer? A monarquia da Inglaterra, ela vai ganhar o quê? O caráter, vou botar aqui, ó, o caráter liberal, tá? Então isso foi fundamental para o processo de revolução industrial, beleza? Então vamos linkar aqui para eu conseguir abrir para vocês, tá bom? Então, pessoal, o que eu posso chamar de atenção aqui? Que justamente em consequência da crise do antigo regime, as práticas mercantis elas foram extremamente questionadas, tá? E uma das práticas mercantis importantes nada mais era do que o quê? O antigo sistema colonial, que tinha como principal ponto, não é, o pacto colonial. O que era o pacto colonial? Dizia que a colônia ela só poderia comerciar com a sua respectiva metrópole. Então, essa crise do antigo regime, esse questionamento com relação ao poder do rei e às suas práticas, vai ser traduzido aonde? Na crise desse sistema, na crise do antigo regime, beleza? Tá? Crise do antigo regime traduz-se crise do antigo sistema colonial. Então, o Brasil também está na segunda metade do século XIX, o Brasil também está sofrendo influências de ideias iluministas, o Brasil está pegando, né, o rebote justamente da crise do antigo regime, que se traduz na crise do antigo sistema colonial, tá? Muito bom. E aí, como é que eu traduzo aqui embaixo? Aqui eu traduzi com as revoluções burguesas, citando Hobsbawm. Aqui embaixo eu vou traduzir com quem? Eu vou traduzir com as rebeliões anticoloniais, que já eu amplio isso para vocês. Que rebeliões foram essas? A Inconfidência Mineira, a Conjuração Carioca e a Conjuração Baiana. Vamos abrir, pessoal? Vamos abrir tudo isso aqui? Vamos lá!